Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. O Casa Luxo começa com um ambiente requintadíssimo, elaborado por dois grandes nomes. O primeiro deles, você daqui de Sorocaba já deve ter ouvido falar muitas vezes, com muito carinho, um profissional que eu tenho respeito e admiração profunda, Sérgio Gonçalves. E com ele, o seu filho Guilherme. Meninos, muito obrigada por nos receber num ambiente tão lindo, tão cheio de detalhes e requinte. Me conta como é que foi desenvolver um projeto tão bacana ao lado do filho. Boa noite, André. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e não tem prazer maior do que a gente dar continuidade ao trabalho da gente, né? Pois é. Que é uma alegria estar junto. O melhor projeto, né? Esse é o grande projeto. E não tem nada melhor que tentar dar essa continuidade para o trabalho da gente de uma forma legal, né? Ah, não, o resultado é muito bacana. E Guilherme, eu já falei, eu contei, a responsabilidade é grande. É difícil pra burro você ser filho de uma pessoa gabaritada como o Sérgio. Obrigado. Então você já vem com uma obrigação que as pessoas que optaram pela arquitetura não necessariamente vão encarar logo de cara. É óbvio que a exigência profissional ela é única para todas as pessoas de modo uniforme. Mas quando você tem um pai com uma referência como a do Sérgio, eu tenho certeza que a tarefa é um pouco mais difícil. Não, é complicado você ter um pai como referência, que às vezes você acaba ficando filho do Sérgio Gonçalves, acaba ficando meio na sombra, mas tem que, às vezes, trabalhar dobrado, mostrar que você pode dobrado, para poder falar assim, não é só o filho dele, Eu já penso de outra forma. Eu acho que deve ser delicioso você poder contar com a experiência de uma pessoa que tem know-how, que tem tempo de serviço, que tem projetos belíssimos e de repente você tem acesso ao tempo que você quiser. Então, essa é uma visão diferente. Sim, é uma experiência que é única. Isso é teu, é exclusivo. Então, a tarefa não é fácil, mas o professor está em casa, então... Não, eu tenho certeza que ele é capaz de traçar o caminho dele bem feito. E eu não acredito nessa história de sombra, nada. É uma referência. Se o seu pai fosse médico, uma pessoa bem conceituada, independente da profissão, seria uma referência, isso não muda nada. O que aumenta a responsabilidade, sim. Mas o trabalho tá lindo também. E eu tenho certeza que daqui pra frente o futuro vai ser tão belo quanto o do teu pai. E a gente vai acompanhar tudo de pertinho. Agora, me conta, como é que foi o desenvolvimento, o conceito, a criação desse ambiente? Bom, acho que no começo foi meio complicado pela dimensão da sala e a proposta, que era uma sala de jantar, onde que a gente ia conseguir uma mesa de jantar que comportasse nessa sala, que não ficasse pequena, não ficasse muito grande. E a gente acabou optando pelas as duas mesas que a gente acabou achando na Morarte e o conjunto de cadeiras, só que mesmo assim ela ficava pequena. Então tivemos a ideia de fazer duas cabeceiras, que também pode funcionar com aparador, num vidro inteiro. Gente, e essas poltronas? Também. Imagina que isso aqui tem um cliente. Na verdade não existe, mas supondo que ia ter briga. Lá em casa, se tem uma mesa com essas cabeceiras, ou senta de duas em cada ponta, ou é para o ímpar toda noite. Come e dorme. Gente, que lindo! Quando eu passei aqui, na verdade, a primeira vez que eu entrei, eu acompanho e reconheço o trabalho do Sérgio e gosto e sou apreciadora e não estou desmerecendo ninguém. Simplesmente faz parte do meu trabalho e observo e faço com carinho. E assim que eu passei, eu sabia que o ambiente era teu. De cara. Obrigado. Porque você tem algumas características. Uma delas é que eu sempre noto que você trabalha o requinte. São sempre ambientes muito glamurosos, mas saindo desse lado extremamente conceitual. Ele é glamuroso, ele é bacana, a gente consegue ver elementos cristais, seda, a gente tem veludo, então a gente tem uma série de elementos que trazem esse requinte, mas é um ambiente funcional, completamente funcional. Essa não é uma tarefa fácil, mas que você faz com tranquilidade e de verdade, eu observo, estou falando isso com conhecimento de causa, você consegue. E para ele tudo é muito simples e não é simples, viu, gente? Não vai acreditando que é colocar mesa, juntar mesa, não faça isso na sua casa que vai ficar um caos. Chama o Sérgio que ele faz, não é bem nessa ordem. Agora, Guilherme, vamos lá. Deu início, sala de jantar, mesa grande, ambiente imponente, todas essas... O que você falou assim,
isso eu faço questão que tenha. Essa é a nossa marca registrada. Dentro da forma como eu projeto, não pode faltar o quê? Bom, eu acho que a questão do detalhe, de você ir atrás falar, putz, não tá bom, a mesa tá desalinhada, vamos arrumar isso, ou então uma sujeirinha ou alguma coisa assim, é sempre questão do detalhe, o perfeccionismo de estar tudo alinhado como a gente quer, como a gente planejou. A montagem do ambiente, como é que funcionou? Vocês fizeram juntos? Havia algum trato do tipo, o projeto é feito em conjunto, mas nesse momento um está focado em alguma coisa e eu faço a montagem? Ou vocês participaram disso juntos? Nós fizemos juntos porque o projeto vai nascendo como? Você tem um espaço, isso aqui é a sala de jantar. Como você vai desenvolver o projeto? Essa sala de jantar tem que ter uma mesa razoável, porque senão vai ficar desproporcional. Então, o que nós vamos conseguir? Então, a proposta ou vai ser inteira de vidro, ou vai ser de madeira, ou vai ser... Então, você vai atrás de lojas, de fornecedores, para ver o que você encontra. Então, nós encontramos essas mesas na Morardi, que fez uma gentileza pra gente sempre, né? Que acabou fornecendo as mesas. Aí a gente bolou essas outras mesas para complementar as mesas de vidro. E aí a própria Morardi acabou fornecendo as poltronas da cabeceira e as cadeiras. Na minha opinião, a mostra, de uma certa forma, todas as mostras, de uma certa forma, elas são mais difíceis. Porque você tem um cliente que não existe, você não tem briefing, você tem um esqueleto, um corpo. E a partir daí, você tem que garimpar, você tem que ver o que o cara topa te fornecer. Então, vai além do projeto. Não adianta você fazer um traçado bacana, você desenvolve um layout e de repente você fala, é inviável, porque quem vai fazer tudo isso? Mas para o profissional, André, é muito mais fácil. Porque com o cliente você tem o complicador da insatisfação. E às vezes você propõe coisas que na tua cabeça aquilo vai ficar legal, mas que é difícil você passar para o cliente até uma coisa cultural. Um cliente que nem ele vai gostar da mesa de vidro, outro fala não gosta da mesa de vidro porque é marca, porque não sei o quê. Aí você quer colocar, que nem aqui a gente colocou algumas máscaras africanas. Eu entendo. O feedback. O feedback é mais diferente. Complicado, porque numa amostra você põe o que você quer. Entendi. Independente do que você consiga ou não. Entendi, porque você não precisa dar resposta disso. Não precisa dar resposta. O fato é que o risco é só seu. Na verdade, não é. O ambiente está lindo, eu tenho certeza que a grande maioria vai ficar encantado. Quando vocês estiverem visitando o Open House, logo que vocês passarem, vocês vão sentir o que eu senti. O ambiente é lindo, aconchegante, imponente, elegante, requintado e assinado por duas pessoas. Um deles que a gente já conhece, como eu disse, e o Guilherme que está vindo aí com a bagagem e com o DNA que já está todo certo de que o sucesso é garantido. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Obrigado. E o Casaluxo volta daqui a pouquinho. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing.
Casa Luxo volta num ambiente requintado, cheio de glamour e talento. Para falar um pouquinho mais sobre esse ambiente, temos Marcelo Navarro e Bianca Mauad. Muito obrigada por nos receber. Obrigada. E vamos comentar um pouco de como é que surgiu a elaboração e conceito disso tudo. Que o ambiente está lindo, está requintado, bastante feminino. Sim. Desculpa, Marcelo, não tem nada a ver. O projeto não conta, tá, gente? Vamos lá, Bianca. A ideia foi toda sua. Não, a ideia foi nossa, em cima, pensando, né, num ateliê de costura, a gente trabalhar com um estilo bem limpo, um estilo contemporâneo, que a gente pudesse ressaltar alguns detalhes com algumas mesclas do clássico também. E sempre exaltando o quê? Peças em destaque, como a gente tem o manequim, espelhos, esse glamour todo que você falou através das peças como lustre, papéis de parede. O espelho vitoriano que é lindo. O espelho vitoriano também. Então a gente tentou mesclar um pouco sem perder esse charme, né, do estilo. Em relação à disposição, criação e desenho do mobiliário, como é que funciona para vocês desenvolver isso em parceria? Vocês dividem, parte fica para o Marcelo, parte com a Bianca. Esse processo criativo, como é que vocês dividem isso na prática? Bom, então, embora seja uma amostra, né, a gente idealizou esse ambiente como um cliente normal. Certo. Embora saibamos que... É um perfil de um cliente que não existe, mas que ele tem que ser pré-determinado. É um briefing que não é real, mas que... Isso, não adiantava a gente idealizar um ambiente só porque é uma amostra fora do normal. Porque vão vir visitantes. Ele é muito menos conceitual do que funcional. Exato. Então, tendo isso em mente, como que a gente inicia o trabalho? Primeiro vai ser fundamentado para um ateliê que não deixa de ser comercial, certo? Atendendo o público. Então a gente já idealiza e imagina a estilista nesse ambiente, como a Bianca falou. A gente procurou tornar esse ambiente leve. Por quê? Mexe com modas. E moda, querendo ou não, ela anda aparelhada, ou melhor, a arquitetura aparelhada à moda. Tudo de tendência, a gente busca tanto fora... Existe um equilíbrio. Exato, há um equilíbrio nisso, tanto é que você pode observar no nosso ambiente, tanto em papel de parede como nos tecidos. A gente procurou fazer o quê? Tornar esse ambiente clean e dar destaque ao nosso manequim, né? Que é o produto final de quem vai no ateliê. O que eu achei interessante, desculpa te interromper, o que eu achei interessante de tudo isso é que apesar de se tratar de um ambiente que é voltado para uma estilista, eu acho, e tenho certeza, na verdade não acho, que muitas meninas vão chegar aqui, ainda que não almejem ser futuras estilistas, elas vão se identificar. Porque existe um formato aqui que pode virar um quarto. Sim. Você está entendendo? Exatamente. Então, existe uma multifuncionalidade dentro desse projeto. É muito mais do que um ambiente. Vocês conseguiram trazer o contexto inicial, que era estabelecer que seria um ambiente de trabalho para uma estilista, mas podendo atender uma pessoa jovem, uma menina ou até uma mulher que não casou e que mora sozinha, porque esse ambiente você identifica alguns pontos, podia não ser uma mesa, podia trocar uma cama, é óbvio que não nessa disposição, e que atenderia. Sim. Então eu acredito que vocês vão atingir o público de uma maneira interessante, não só mostrando o ambiente em si, como a versatilidade, o que esse ambiente pode trazer, adequando a realidade daquele cliente, aquela expectativa real. Isso. Até eu acabei enfatizando o ambiente e o cliente em si, e desculpe até respondendo sua primeira pergunta a mim, a ideia daí em conjunto há o espaço proposto para nós. Então a gente começa a trocar ideias junto em cima disso, pegando como base a ferramenta o cliente, certo. O que nós vamos trabalhar. Então a gente começa a debater e a pesquisar muita coisa também. Como eu citei a moda, então a gente já começa a se basear em termos disso
em termos de tendências, não só na moda, como de móveis também. É cor, conceito, Isso. forma, né? O que está em evidência. A iluminação, eu achei que vocês Isso. fizeram uma brincadeira muito feliz Exato. com a iluminação. Eu acho que a iluminação está pontuada muito certamente, assim, muito precisamente. O lustre, sem dúvida, é o ponto focal. A hora que você entra no ambiente, você se depara com lustre. E a gente tem um lustre de cristal bacana, então chama atenção. Mas você consegue linkar com vários outros elementos e objetos. Então, vocês trouxeram muita harmonia, meu ponto de vista. Não é fácil fazer isso. Não é fácil, não parece brincadeira, mas é muito sério, é muito estudo. É que acaba ficando automático com a prática. Você começa a fazer sem dispor de tanto tempo, mas existe um estudo por trás disso tudo. Exato. Nós trabalhamos também, nós somos mais pro lado em trabalhar com tons como o cinza, o prata, o preto, o branco, para criar essa leveza, tentando neutralizar um pouco o ambiente, mantendo esse ambiente aconchegante, sofisticado, sem tirar o glamour dos tecidos, entendeu? Então a pessoa chega, ela se sente bem no ambiente, certo? E ao mesmo tempo os tecidos evidenciando isso, certo? Porque se de repente a gente carrega em uma decoração, a gente tira o brilho e o glamour. Na verdade... porque às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em imaginar quando você propõe um projeto, um estudo, na verdade. Uma cortina chumbo. É uma cortina bacana, você tem um chumbo de seda, é um tecido nobre. Exato. E aí você pensa, não, mas o chumbo não vai pesar? Não. Exatamente. Não, porque dentro de um contexto ele funciona e tá leve. A gente tem uma parede muito clara, a gente tem um papel de parede super bacana, trabalhando off-white, uma gama de um cinza, um pérola. Um cinza, né? Também que remete a um chantum, a um tecido. Então você deu continuidade e você morre numa cortina, numa persiana mais escura, que ela acaba integrando e a pessoa não percebe que ela tem uma cortina chumbo no quarto. Exatamente. Não é? E às vezes a pessoa, quando você apresenta essa ideia, a pessoa tende a falar, não, mas é que é quarto de menina, é harmonia, né? Na verdade. É a harmonia dos tons claros, da laca, do piso claro, os móveis, todos em laca, em contrapartida com o tecido escuro. Então a gente consegue ter essa harmonia, né? Nesse caso, eu não acho que seja ousadia. Não adianta, de repente, uma pessoa que não tem habilidade ou não está preparada para isso, simplesmente falar assim, meu quarto é branco, então cabe uma cortina chumbo. Não funciona desse jeito. Não. Existe um estudo, isso aqui é um contexto, é 360 graus pensado, né? Então não é tão simples assim, por isso o profissional capacitado, ele consegue te orientar de uma forma que o resultado seja muito melhor e positivo. Então não é tão fácil assim, mas propor isso, sair desse estigma que quarto de menina é branco, rosa, né? Já é um primeiro bom passo. Exato. Concorda? Concordo, E eu claro. amei o ambiente. Achei que ficou bacanérrimo. Com certeza as pessoas que vierem pra cá visitar o Open House vai passar aqui e vai ficar tão encantado quanto eu. Marcelo Navarro, Bianca, muito obrigada por nos receber. Foi um prazer tê-los aqui. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigada. E o Casa Luxo volta daqui a pouquinho. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Casa Luxo volta, uma participação especialíssima. Alguém que já é muito familiar para vocês. Adriana Galan, que nos recebe no seu ambiente Sala de Lareira. Acabou de nascer Helena e ela já fez a gentileza de nos receber. Adriana, primeiro parabéns, que a gente precisa falar isso publicamente, que a Helena traga muita saúde, muitas alegrias e parabéns, que a sua vida se renove com essa nova criança que seja muito especial. Muito obrigada, lógico que eu fiz questão de vir, faz pouquinho tempo, mas como minha mãe mora aqui pertinho, eu consegui dar um pulinho aqui para conversar com vocês. Que bom. Me diga uma coisa, como é que surgiu a ideia da escolha do ambiente? Por que exatamente esse ambiente? Como é que foi o conceito? Como é que tudo se formou? Na verdade, quando foi teve uma visita na casa, um coquetel de lançamento do evento, e eu e meu marido a gente estava viajando, fazendo enxoval da neném. Então a gente veio um pouco antes na casa e eu acho que eu estava com essa questão da Helena, né, tá vindo, né, chegando em breve. Aí eu falei, eu quero fazer o quarto da menina, né? Então daí eu falei, não, é esse, só que a gente tinha que fazer 3 opções. E a sala de lareira era um outro, né, uma outra opção, certo. E eu nem me lembro já o outro que a gente tinha escolhido. E daí o Paulo, a gente nos Estados Unidos, ele nos ligou, daí ele falou, olha, eu gostaria que vocês fizessem uma sala, né? Então foi assim, foi numa conversa, a gente fechou por telefone o ambiente, a gente achou o tema bacana, diferente, e foi assim, foi meio com o Paulo também nos incentivando a pegar a sala, né, e me fazendo desistir da ideia do quarto da menina. Porque ela já tinha feito um que tinha uma especialzinha lá para chegar, né, que a gente já mostrou. E me diga outra coisa, você tem um estilo um pouco diferente do André, e vocês trabalham juntos, além de marido e mulher. A escolha de cor, aqui a gente tem um ambiente completamente contemporâneo, com alguns toques que são teus, eu consigo identificar o que você escolheu. E como é que funcionou? Da mesma dinâmica que vocês costumam fazer no escritório, a mesma dinâmica que aconteceu na sua casa, ou aqui, pelo fato da gestação, teve alguma situação que fosse diferente? Na verdade, tudo surgiu em função do piso, tá? Porque a gente fala, uma sala de lareira, então a primeira coisa que vem na cabeça mesmo madeira. É o piso, né? Mais aconchegante, então madeira. E a gente tem trabalhado bastante com esse material. Só que aqui, né, hoje os ambientes se fecharam, então eles estão independentes, mas era uma grande sala. Então, sala de TV, sala de lareira, sala de estar, eram todos um ambiente só. Então, a nossa dificuldade, né, nosso desafio era fechar o ambiente para que a pessoa pudesse edificar. Esse aqui é o espaço do André e da Adriana. Certo. Então, surgiu a partir do piso, né, até o André, nós escolhemos junto essa parte, fizemos o projeto, mas é lógico, o André acompanhou um pouco mais, porque era o final da minha gestação, enfim. Mas a gente queria fazer algo com um pouco mais de cor, porque é uma amostra, né? Então a gente fala, tem que ter alguma coisa diferenciada que chame atenção. Que ainda que a pessoa que vai te contratar tenha uma tendência a gostar do ambiente monocromático, quando você visualiza na amostra, é diferente, chama mais atenção. Sim. E o objetivo é esse. E até porque a gente queria mostrar algo diferente, a gente faz bastante projetos monocromáticos, né? Muita gente às vezes em mostra também acaba fazendo, então a gente fala, vamos partir para algo diferente, vamos ver se dá certo, né? Então essa foi a ideia, de usar alguns tons, o amarelo, que a gente viu que está bem em alta, muita gente gosta, o azul também, e, por exemplo, os tapetes, né? São 2 tapetes iguais, que também a gente volta no azul, aí já entra um pouco de bordô, que a gente tentou fazer uma composição com as almofadas. Então as coisas foram acontecendo na escolha dos móveis, né? E a gente tem uma brincadeira aqui, né? Nesse volume que, teoricamente, divide o espaço, a gente criou um corredor, sem perder a leveza. Não ficou estático, né? Ficou dinâmico e funcionou porque trabalhou cor, então ele ficou diferente, é um atrativo, né? Era essa a nossa ideia, só que daí outro problema acabou surgindo, porque daí a gente ficou com alguns corredores que a gente precisava ter algum elemento decorativo. Então, como são paredes e drywall também, quando eu digo, né, aqui atrás desse elemento, a parede que divide com a sala de TV,
E daí tudo drywall. Daí a gente foi atrás de algumas peças para fixar nessa parede. Daí a gente tem a dificuldade da resistência, do peso. E como eu gosto muito dessas peças antigas, eu pensei, vamos no antiquário, né? Eu gosto muito, vamos escolher. Só que eu não fui com a ideia de escolher essas grades, para falar a verdade. A gente foi com a ideia de escolher alguma tela, relógios, né? Algum objeto. E chegando lá, a gente não encontrava nada. Eu falei, vou dar uma volta por fora, né? Que eu sabia que tinha algumas grades, e daí nós encontramos essas peças. Então daí falei, vamos colocar apoiado, mais à noite, principalmente com a questão da iluminação. Ela vaza, ela faz dá uma sombra sombra. Bem interessante. Também o fato de ter um espelho aqui, a gente consegue refletir. Então, eu acredito que foi bem feliz essa escolha. Tem muita gente gostando e questionando. Ficou lindo, ficou muito bacana. E eu consigo imaginar que é um ambiente completamente funcional. Apesar de ter uma pincelada de conceito em relação à cor, inclusive grade, mas ela funcionou de uma forma muito harmônica e o resultado ficou muito legal, ficou bem positivo. Eu acredito que uma pessoa consiga visualizar o ambiente, identificar as características do André e da Adriana nisso tudo e poder escolher como profissional que vai cuidar da sua casa, da sua obra, da sua reforma. Então, de uma forma muito mais certeira, eu diria, porque isso aqui é vocês. Mistura bem, tem muita coisa assim, nossa também, por exemplo, a tela, né, que a gente fez um L em mármore crema marfil para colocar lareira, gás, e a tela, na verdade, foi a minha mãe quem pintou. Então, a gente mostrou uma foto para ela de como a gente queria cores bem vibrantes. E no fim ela fez assim no gosto dela. Falou, olha, eu não gostei das cores, né, que você sugeriu e eu sou artista, cuido eu. Não, a questão das cores. Ela falou assim, pra tela, porque né, nós não somos artistas plásticos, né? É outra visão. E ela falou, olha, essas cores, né, esse amarelo forte, o azul, numa tela, né, com a tinta mesmo, não ia ficar interessante. Então a gente confiou nela, então esse foi assim uma surpresa. Ficou muito legal, uma surpresa agradabilíssima, né? Ela ficou muito linda. O pessoal tá perguntando quem é artista, eu falo, olha, minha mãe. Já vamos colocar cartãozinhos. Mas ficou muito legal, porque ela conversa muito, né, com tudo. Eu acho que ela linda com o tapete, né? Amarelo, tem a questão também do tapete, né? A iluminação, eu gosto muito de trilho, de spot, eu particularmente gosto muito. E vocês brincaram com alguns pendentes que estão pontuados entre as poltronas, que traz um certo... Ele é romântico, mas sem perder a modernidade, a contemporaneidade disso tudo. E ele funcionou porque eles falam a mesma língua de formas diferentes. Todo mundo está acostumado, pendente embutido. Isso. Não é verdade? A gente tem um elemento aqui que era mais baixo, uma coluna que foi feita, mas que era mais baixa, com um trilho. Então, na verdade, a gente já tinha esse forro de madeira. Tá. E a gente, né, falou, poxa, um forro tão bonito, judiação a gente colocar fazer forro de drywall gesso embaixo, alguma coisa. Então, nós quisemos aproveitar, colocamos essas traves e para também não ter que rasgar o forro, foi uma alternativa. Mas era um conceito também de fugir do pendente embutido, né, que sempre a gente vê. Gente, Casa Luxo entrevistou a Adriana. O André não tá aqui porque alguém tem que ficar com a Helena, chocando a lindeza. Mas ela veio e representou muito bem a família. O ambiente tá lindo. E vocês, quando vierem para Open House, não deixem de visitar o Living de Lareira, que tá lindo. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Eu só queria deixar o pessoal de casa também dizer que eu estou assistindo o programa e que tá muito legal também. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Um beijo grande. E o Casa Luxo se despede, fica por aqui e até o próximo programa. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.